Evangelho de Lucas 9, 59 a 62. São os ensinos de Jesus. Nos próximos cultos, a Páscoa se aproxima. Nós vamos estar refletindo muito nos evangelhos, refletindo muito nos ensinos de Jesus. Olha o que disse Jesus. Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em um minuto, Senhor, que essa palavra fique gravada nas mentes e nos corações de cada um de nós, Senhor. Exorta-nos, desperta-nos, para que nós possamos viver essencialmente, plenamente, totalmente o cristianismo puro e simples do Senhor Jesus. Nós temos aqui um chamado de Jesus e duas pessoas diferentes. E ambos responderam de modo semelhante. Enquanto Jesus esperava que cada uma delas tivesse um profundo comprometimento com Ele e com o reino que Ele estabelecia, por sua vez, essas pessoas estavam presas demais às coisas terrenas, às questões transitórias da vida. A primeira pessoa queria sepultar o pai antes de seguir seu chamado. Particularmente, eu creio que o pai ainda não houvesse morrido, nem tampouco estivesse acontecendo naquele momento um velório. Não acredito que havia um velório em andamento. Penso que, por ser um costume onde o filho mais velho normalmente saía de casa quando o pai morria. Porém, independente de qualquer interpretação ou especulação sobre o assunto, nós temos uma pessoa dando uma desculpa. E hoje acontece comumente pessoas que vão se especializando em dar desculpas para não servir o reino, para não servir a Deus. Qual é a próxima desculpa? Pessoas que terminam ficando presas a algo e assim impedidas de atender prontamente o Senhor. A segunda pessoa se oferece para seguir Jesus, mas queria pelo menos despedir-se dos seus. Tinha uma prontidão maior do que a primeira desculpa. É uma desculpa menor. Depois de terem se envolvido com ele, mas estavam, portanto, pensando: não, primeiro vou me despedir de toda a minha parentela, aí eu vou seguir Jesus. Nós temos um discípulo de Jesus chamado Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele disse: vem, segue-me. E Mateus deixou tudo e foi seguir o Senhor Jesus e se tornou evangelista do seu primeiro evangelho. Quando nós estudamos, você sabe que a Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, alguns textos em aramaico e o Novo Testamento todo em grego, que era o idioma oficial do Império Grego-Romano. Então, a palavra traduzida como quem não é capaz, como está escrito, de deixar tudo para me seguir, não é apto para o reino. E a palavra apta no original grego significa etilnotos, que é um conceito que significa apropriado, útil. Uma pessoa apta, uma pessoa apropriada, é útil. Nós precisamos estar
aptos, com espírito de prontidão. Nós temos que desenvolver a usina espiritual interior e o poder da decisão. Nós precisamos de pessoas de fato convictas com relação ao seu cristianismo. Nós não podemos ficar claudicando na dúvida. Esse mundo espera que os cristãos não estejam em cima do muro, com dúvida se vão servir ou não Jesus. Nós precisamos de servos proativos, decididos, pessoas capazes de dizer: eis-me aqui, contem comigo, eu estou pronto para servir, para apoiar, para ajudar. E aí nós temos o caso prático do pastor Ricardo Dias. Uma tragédia acontecendo, pessoas perderam vidas, perderam seus bens, perderam tudo, ele sepultando a filha, mas ao mesmo tempo preocupado com aquelas almas. Ele podia dizer: não, eu não vou agora. Mas ele foi mesmo. Ele deu um propósito para a sua dor. Nós precisamos dar um propósito para a nossa dor. Nós precisamos fazer do luto a luta. De acordo com a afirmação de Jesus, nós não podemos hesitar em atender o seu chamado, nem sermos encontrados presos, reféns às coisas que impeçam de seguirmos adiante e obedecer o seu chamado. Nós precisamos aprender a abrir mão de determinados pseudos valores quando se trata em seguir a Jesus. Eu não posso ter dúvida, eu preciso ficar extremamente animado. E aí Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. O arado é um instrumento agrícola antigo que não tem marcha ré, é só para frente, não tem como voltar. O arado antigo não tem marcha ré, é para frente e para frente sempre, ele vai arando a terra. Mãos no arado, mãos à obra. Estamos em obras, estamos pavimentando a história já está acontecendo agora. Nós estamos escrevendo a continuação do livro de Atos, que é o livro da primeira igreja da cristandade, a igreja que Jesus fundou. Nós somos a extensão dessa igreja. 2023 anos se passaram e a história está sendo escrita por nós. É a nossa vez, é o nosso eclipse, é a nossa hora. E eu não posso olhar para trás, eu não posso ficar dando desculpas. Eu preciso olhar para frente. Quem colocou a mão no arado precisa olhar para frente, focar na sua meta, no seu objetivo, olhar, se desprender. O que está te prendendo? O que está te impedindo de servir a Jesus totalmente, plenamente? Não podemos servir a Jesus pela metade. Jesus não quer metade do nosso coração. Metade do meu coração está Jesus, mas a minha outra metade, pastor, está no mundo. Eu não consigo. Como é que a gente entra na eternidade se só parte do meu coração está com Ele, está no céu? Não dá para servir dois senhores. Nós temos que tomar de fato uma decisão. O inimigo quer que você fique preso a coisas do passado, a traumas do passado, a lembranças do passado. Ele quer que você viva de passado. E quem vive de passado nunca tem um presente pleno, próspero, vitorioso. O presente está totalmente borrado, manchado pelo passado. É preciso romper com o passado. Quem rompe com o passado rompe no presente, cresce no presente e passa a ter mais saúde emocional. Quem está preso ao passado tende a adoecer, tende a se encaramujar e envelhece mais rápido. Mas quem está no presente se mantém jovem. Quem está no presente tem uma mente jovem.
quem está ativo no presente, quem é proativo, se antecipa aos problemas e segue avançando, segue tocando a vida. Tem muita gente que quer ver você só pensando no passado, dando marcha ré, retrocedendo. Tem muita gente que quer ver você desgastado, ensimesmado, andando em círculos. Porque quem anda em círculos nunca olha para frente. Quem anda em círculos nunca rompe, nunca cresce, nunca prospera, nunca progride na vida. Mas nós temos que vencer o passado. Olhar para trás significa uma expressão usada por Jesus que as Escrituras mostram a clara diferença entre a conversão e a santificação. A primeira fala do rompimento das pessoas com o mundo. Conversão. Você olhava para o mundo, você estava no mundo, você se converteu. Então você agora está no mundo, mas não é do mundo. A outra experiência fala de alguém que passa a desfrutar os benefícios da salvação. A segunda também fala da pessoa que tudo aquilo que impede o seu crescimento espiritual, ela vence através do processo de santificação. John Wesley, o pregador em inglês, disse que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira do mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Eu concordo plenamente com John Wesley. Nós estamos vivendo isso. Você saiu do mundo, o mundo saiu de você. E agora a santificação, ela vai se estabelecendo na sua forma de pensar, de falar. Olha como você fala hoje. Olha como você pensa, olha como você está vendo a vida. Você está vivendo os efeitos da santificação. Olhar para trás significa ter uma saudade daquilo que nós deixamos. Nós temos que ter saudade de coisas boas, de bons tempos, boas recordações, mas não saudade daquilo que me separa de Deus, daquilo que me afasta de Deus, daquilo que impede o meu progresso espiritual. Não podemos ter saudade disso. Moisés lidou com um povo que passou a ter saudade até das cebolas e os pepinos do Egito. Como é que pode ter saudade de um lugar de escravidão? Nós não podemos ter saudade de um ambiente onde a gente era escravo, onde a gente era maltratado, machucado. Eu não posso ter saudade disso. Eu preciso ter saudade daquilo que foi bom, daquilo que foi positivo, de uma pessoa que nós amamos e que já está com o Senhor. Essa é uma saudade relevante que nós temos que ter. E aí, Jesus vai voltar para o Antigo Testamento em Lucas 17:32. Olha, Lucas 17:32. Olha a advertência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Foi a mulher que olhou para trás. Jesus estava se referindo a Gênesis 19:17. Gênesis 19:17. Gênesis 19:17 diz: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Continua o texto. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandecestes a tua misericórdia que me mostraste, salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma? Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois não posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso chamou de Zoar o nome daquela cidade. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló?
ela desobedeceu a ordem. Ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Hoje nós temos vídeos para você entrar em Sodoma e Gomorra só com alpinismo. A cidade foi totalmente destruída. Fogo e enxofre. Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló é a figura do comportamento de muitos cristãos nos dias de hoje. E por isso ela é lembrada até os dias de hoje, para nós não olharmos para trás, para nós não sofremos a consequência de olharmos para trás. Olhar para trás fala da dificuldade de se desprender-se. Nós temos que nos desprender. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas que Deus nos libertou. Para a liberdade nós somos chamados, escreveu Paulo. Aquilo que um dia te prendeu, te acorrentou, potencialmente ainda é um perigo na tua vida. Você não pode voltar para lá. Você é livre. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quantas pessoas foram escravos dos vícios, escravos de tantas coisas. Você tem que lutar e se libertar. Nós precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que um dia te acorrentavam ainda são um perigo depois da sua conversão. Se nós não quebrarmos os vínculos com o passado, nós podemos nos ver presos de novo. O inimigo é sagaz, ele tem astutas ciladas. Por isso, nós precisamos hoje nos desprender do nosso passado, que foi negativo. Nós temos que viver a vida em Cristo. Eu concluo dizendo que existe dois tipos distintos de pessoas desviadas da fé. Primeiro, aquele tipo de desviado que vira as costas para Jesus e para a igreja e se volta para o mundo. Esse tipo de desviado, Paulo escreveu sobre ele, 2 Timóteo 4,16. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4,10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas amou o primeiro século e abandonou. Há também aquele tipo de desviado que se desvia o seu coração, embora continue fisicamente no caminho. Foi este que Estevão se referiu na sua mensagem, quando mencionou a geração dos israelitas que saiu do Egito e rejeitou a Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38 a 41, para nós concluirmos. Atos 7, 38 a 41. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram no seu coração e voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Gente, isso aqui é inacreditável. Um povo que assistiu os milagres que Deus fez. E oxalá, como eu gostaria de te levar lá para conhecer
Em janeiro nós vamos fazer exatamente esse percurso, saindo do Egito para a Terra Prometida. E você conhece aquela parte das pirâmides e começa a entrar pelo deserto. E aí você vai ver exatamente o local onde o Mar Vermelho se abriu. E toda a peregrinação até chegar no Monte Horebe, onde a sardinha não se consumia, e no Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos. E tem um acampamento, eles esculpiram na pedra, nas rochas, porque a cadeia de montanhas, montanhas escarpadas, montanhas feitas em pedras, e está esculpido nas rochas, no sopé do Monte Sinai, os bezerros. Para lembrar, foi aqui onde eles se acamparam. E eu tenho a fotografia dos bezerros no local. Numa das viagens o guia parou onde, olha, aqui foi o provável local do acampamento onde eles levantaram um bezerro de ouro. Moisés estava 40 dias e 40 noites em jejum, recebendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e o povo fez um bezerro de ouro. A frase está escrito: no seu coração voltaram ao Egito. Revela a atitude de olhar para trás, de desejar aquilo que foi antes deixado. Eles não voltaram literalmente para o Egito, mas da mesma forma como muito crente não chega a abandonar a igreja, mas no íntimo deles viviam lá. Então nós não podemos, o nosso coração não pode estar no mundo, nosso coração precisa estar com Jesus, nosso coração pertence a Jesus, nosso coração tem um dono. Esse dono derramou o seu sangue, pagou com preço de sangue, com a sua vida, para ter direito ao teu coração. O seu coração não é seu, o seu coração pertence a quem de direito, o seu coração pertence a Jesus. Então não olhe para trás, não volte para trás, tenha consciência espiritual, tenha firmeza na sua vida daqui para frente. E faça hoje um voto de compromisso: Senhor, eu nunca mais vou voltar para o mundo. O meu coração é teu, a minha vida é tua, Senhor. A minha vida é tua. E eu quero concluir esse culto com uma promessa que Jesus nos fez. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Guarda essa promessa no teu coração. Hebreus 13:15. O Senhor te diz: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor ao seu nome. Hebreus 13, versículo 5. Versículo 5. Olha o que diz, olha essa promessa poderosa: seja vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus prometeu estar do seu lado no dia mau, no dia ruim, nos reveses, na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade. Jesus prometeu estar do seu lado. Então, seja o que for que você estiver passando ou vivendo, Jesus vai ajudar você a sair dessa tempestade, dessa situação. O seu barquinho segue, e não temas, o capitão do seu barco é o Senhor Jesus. Passaremos pelos vendavais, pelos reveses, pelas lutas. Deus prometeu não te abandonar, e você também não vai retroceder do seu compromisso com Ele. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor, nós reiteramos o nosso amor, o nosso compromisso contigo. O nosso coração é teu, Senhor. Nós nos comprometemos em te amar, em te servir, Senhor, e faremos isso até o final de nossas vidas. Abençoa, meu Deus. Assim, Pai, eu oro e te agradeço no nome de Jesus, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Esteja predisposto a servir o Senhor Jesus.